O FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nasceu em 1966, com a ideia de dar ao trabalhador com carteira assinada uma poupança mensal garantida e uma segurança financeira em caso de demissão. Com o FGTS, patrões passaram a depositar 8% do salário dos empregados todo mês em uma conta individual. Ao longo de quase 6 décadas de existência, o fundo passou por uma série de mudanças. Além dos trabalhadores com contrato formal regido pela CLT, outras categorias foram incluídas no grupo de beneficiários do FGTS, como os trabalhadores domésticos e os atletas profissionais. Mudanças que se estenderam também às formas de sacar o dinheiro, como no fim de 2019, quando o então presidente Jair Bolsonaro criou o chamado Saque Aniversário. A justificativa na época foi estimular a economia e dar um dinheiro extra para as camadas mais carentes da população. A opção pelo saque aniversário permite ao trabalhador ter acesso todo ano a uma parte do saldo total das contas ativas e inativas. Mas em caso de rescisão sem justa causa, o trabalhador não pode sacar todo o saldo que possui. Isso é diferente da regra atual, em que o trabalhador só tem acesso ao dinheiro da conta ativa, mas pode sacar todo o saldo se for demitido sem justa causa. Então você pega esse excesso que estava ali e fala, vamos devolver isso para o povo. E isso lhe dá um salário extra todo ano. Então, em vez de ser só inativo e uma vez só, é todo ano. E agora, mais uma vez, novas mudanças estão no horizonte. O governo anunciou uma mudança nessa regra. Os trabalhadores que optaram pelo saque aniversário e foram demitidos sem justa causa a partir de 2020 poderão sacar o valor total do FGTS. Mas a regra só vale para quem aderir a essa modalidade até a data da publicação da medida provisória, prevista para esta sexta-feira. De novo, a ideia é injetar dinheiro na economia. Os economistas criticam o fato, esse momento, por uma razão técnica, é que o Banco Central está subindo taxa de juros. Por quê? Porque tem inflação alta, então você precisa reduzir o dinheiro em circulação para que a inflação caia. Aí o governo coloca mais dinheiro na economia, 12 bilhões. Por outro lado, essa é uma medida certa, essa medida corrige um erro dessa política que foi introduzida no governo Bolsonaro, que permite o saque aniversário, mas pune com a prisão desse dinheiro. O dinheiro fica preso quando a pessoa mais precisa, que é no caso da demissão. Então, a medida é correta, é justa, mas os economistas dizem que isso aí faz com que o governo não resolve, fica parado, não sai do lugar. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é FGTS, passado, presente e futuro. Um episódio para entender por que o fundo foi criado, por quais mudanças ele passou e o que precisa ser feito para que cumpra a função de proteger os trabalhadores. Minha convidada é Adriana Dupita, vice-economista-chefe para mercados emergentes da Bloomberg. Quinta-feira, 27 de fevereiro. Adriana, nesta sexta-feira, o presidente Lula deve apresentar uma medida provisória para mudar as regras do saque aniversário do FGTS. Então vamos lá. Antes, quem aderia a essa modalidade ficava impedido por 2 anos de sacar o saldo restante do FGTS em caso de demissão. A ideia é acabar com essa quarentena. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, Júlia, eu acho que o FGTS, né, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele é um dinheiro do trabalhador. Então, no meu livro, quanto mais acesso o trabalhador tiver ao seu próprio dinheiro, melhor, não pior, né? Agora, especificamente na questão da mudança da regra que foi criada em 2019, em relação ao saque aniversário, a gente precisa entender 2 coisas. Primeiro, que a inovação do saque aniversário foi uma boa ideia naquela época, mas, em segundo lugar, que essa restrição, essa quarentena, ela foi muito mal comunicada e muito mal compreendida pela maioria das pessoas. Ter acesso ao dinheiro no aniversário, ao seu próprio dinheiro, ok, o saque aniversário. Mas essa punição, ela é absurda. E isso produziu muitos efeitos. E olha, gente, eu já fui parada na rua com gente me contando histórias tristes como essa. Eu peguei o dinheiro, não sabia que ficava preso, fui demitido 6 meses depois, tive que pegar empréstimo a juros altos no banco. Então, que bom que o governo Lula está acabando com essa
essa proposta de reter o dinheiro de quem fez o saque aniversário e que essa ideia não volte mais. Então, ao retirar essa restrição e devolver o acesso do trabalhador ao dinheiro que é seu, né, vem do seu rendimento, eu acho que é uma medida positiva, até porque tira da frente uma confusão que vinha já acontecendo para muita gente que optava pelo saque aniversário, optava pelo adiantamento de saque aniversário e quando chegava na hora do momento de perder o emprego, descobri que não tinha acesso aos seus depósitos do FGTS mais por conta dessa quarentena. Agora, a medida deve ter um efeito, que é o que o governo está buscando, que é a injeção de recursos na economia. Cerca de 12 bilhões, que é menos que o pagamento do 13º salário, que pagou mais de 300 bi em 2024, mas, só para a gente ter uma ideia de grandeza, né? Mais que é algum dinheiro ali. Agora, tem uma consequência disso. Primeiro, a discussão toda fiscal e monetária, como se o Banco Central estivesse mirando para um lugar e o governo para outro. E tem também o financiamento habitacional. Os setores da economia que buscam os recursos do FGTS para o financiamento do setor imobiliário ficam com medo da descapitalização. Você pode explicar todo esse contexto para a gente? Claro. Então, o dinheiro que hoje as empresas depositam em nome do trabalhador no FGTS, na conta individual do FGTS, vai para um fundo que é gerido pelo comitê gestor e que vai decidir fazer investimentos, por exemplo, em infraestrutura, em saneamento básico, no setor imobiliário, projetos como Minha Casa Minha Vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é, quando você tira dinheiro, diminui o acesso desse comitê gestor a esses recursos, obviamente os projetos vão ser penalizados de alguma forma, porque afinal de contas o FGTS é uma fonte de dinheiro muito barata para o financiamento desses projetos, né? Mas eu acho que pela dimensão, como você mesmo mencionou, comparando com os grandes números da economia, 12 bilhões de reais, é lógico que é muito dinheiro para mim, mas não é muito dinheiro para a economia brasileira. Não acho que vai fazer uma diferença, vai levar a qualquer tipo de efeito muito negativo para o setor. Do mesmo jeito, porque é um valor relativamente limitado, eu tampouco espero que vá ter um grande efeito na demanda agregada, vai se fazer a diferença entre o crescimento do PIB ser 1, 2 ou 3%. Na verdade, já tem alguns estudos que mostram de maneira muito preliminar, né, que o impacto máximo dessa medida pode ser um impulso de algo como 0,2 ponto percentual no PIB, o que é óbvio, né? Mais PIB é melhor do que menos PIB para a economia de uma maneira geral, mas não chega a ser, não muda o jogo, né? Esse ano é uma economia que vai ficar assim com vários sinais trocados também. Porque o país cresceu nos 2 primeiros anos do governo Lula, cresceu 7%, mas agora com a subida dos juros, o que os juros querem? Reduzir o ritmo de crescimento da economia para, no final, reduzir a inflação. Então, você vai ter um momento que, primeiro, a economia vai crescer menos, mas o desemprego está baixo e haverá outros números bons de desemprego baixo nesse começo de ano, mas é possível que, ao longo do ano, comece a aparecer um aumento do desemprego. Agora, o ponto que você mencionou sobre a interferência com a política monetária talvez seja o ponto mais complicado, porque a grande verdade é que o tom, né, o tema de 2025 é o que a gente vai ver uma desaceleração da economia que está contratada pelo fato de que a taxa de juros está já em 13,25% e vai chegar no mínimo a 14,25% e potencialmente mais do que isso nos próximos meses. Então, se a gente acredita que a política monetária, né, que a taxa de juros afeta a economia, e eu acredito piamente nisso, a gente vai ter que ver algum tipo de desaquecimento da economia. Só que o desaquecimento da economia, ele não é uma falha de projeto, um efeito colateral menor da puxada dos juros. Na verdade, o desaquecimento da economia é o instrumento com que o Banco Central consegue trazer a inflação de volta para a meta. Então, tudo que o governo faça para interferir nesse objetivo do Banco Central, né, de desaquecer a economia a ponto de reduzir a pressão inflacionária, atrapalha, não chega a ser uma coisa positiva. Do ponto de vista fiscal, como esse dinheiro é um dinheiro já separado do trabalhador, não é um fundo público, não chega a haver muito problema, né? Na verdade, até uma tentativa, na minha leitura, uma tentativa do governo de estimular a economia sem recorrer a recursos fiscais no momento em que a credibilidade fiscal está em xeque.
Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Adriana do Pita. Bom, Adriana, você falava sobre o uso dos recursos do FGTS na economia, né? O que acontece com a economia com a injeção desse dinheiro. Agora eu queria fazer a leitura política, porque muitos governos acabam usando esses recursos do FGTS com objetivos não necessariamente só econômicos, mas políticos também. Vamos lembrar. Governo de Michel Temer apostou nos saques das contas inativas num momento difícil de sustentação no seu governo lá no Congresso. Bolsonaro criou o saque aniversário para estimular a economia e também ter o retorno político disso. E agora Lula decide mudar o saque aniversário e também liberar mais dinheiro para a população no momento em que ele está em baixa nas pesquisas de aprovação sobre o seu governo. Bom, por que esse programa, por que o FGTS fica tão suscetível à política? Eu lamento, mas eu acho que não. Eu acho que qualquer discussão, na minha leitura, sobre FGTS, seja para liberar, seja para restringir o acesso, é sempre uma discussão política. Isso deve jogar na economia cerca de 12 bilhões de reais. E isso é bastante dinheiro se a gente pensar nas pessoas aquecendo, usando esse dinheiro para alimentação, para compras. Então, é mais uma sinalização do governo que vai na contramão de uma tentativa de arrefecer a economia para segurar a inflação. Mas é claro, o governo está de olho na sua aprovação e como os brasileiros estão avaliando o próprio presidente. Porque quando você restringe o acesso, que é a regra normal do FGTS antes, por exemplo, do saque aniversário, na verdade você tem uma discussão política porque esses recursos vão servir de financiamento barato para custear projetos que são selecionados por um conselho, comitê gestor do FGTS, o conselho curador do FGTS, que é composto também de políticos. Então, se você restringe o acesso, a destinação para os investimentos é feito por uma seleção política. Se você libera os acessos, o acesso a gente sempre pode dizer que pode haver uma outra motivação mais nobre, que é tirar a restrição aos recursos que são do trabalhador, reduzir distorção que possa haver no FGTS, etc. Mas como você bem apontou, ao fim e ao cabo, tem um benefício, tem um dividendo político de você jogar dinheiro na mão do trabalhador. Então, seja de um jeito, seja de outro, o FGTS é sempre tema político, na minha opinião. E aí a gente engata uma outra pergunta para você, Adriana. Como é que o FGTS, como é que esse fundo foi mudando no decorrer do tempo? Bom, o FGTS foi criado há mais de 50 anos, ainda no contexto da ditadura militar, como uma compensação para uma regra que foi eliminada na época, de dar um mês de indenização, um mês de salário de indenização para cada ano trabalhado pelos trabalhadores em caso de demissão. E aí, em vez de fazer isso, o que eles fizeram foi dividir isso em suaves prestações para o empregador e, ao mesmo tempo, em vez de deixar esse dinheiro na mão do trabalhador, levar o trabalhador a fazer uma poupança forçada que vai estar disponível no momento de maior necessidade. Então, isso a gente tem que entender no contexto de uma economia que tinha e ainda tem, né, um nível de poupança doméstico muito baixo, que é ruim para financiamento de investimento. Então, a ideia fazia sentido, né? Mas para isso funcionar como, de fato, um colchão de proteção para o trabalhador, você precisa que o FGTS, que esses depósitos do FGTS rendam como qualquer outro depósito, qualquer outro investimento que o trabalhador pudesse fazer se ele tivesse acesso livre a esse dinheiro. E isso não é a realidade há pelo menos 30 anos, quando foi criada a TR. Então, desde 1990 até 2015, o rendimento da TR era alguma coisa como 3% ao ano mais TR. TR que muitas vezes era zero e o 3% mais TR certamente era abaixo dos juros que você conseguiria num depósito qualquer em banco e muitas vezes era abaixo da inflação, né? Em 2016 a gente teve a primeira mudança, que foi a distribuição de lucros desses investimentos do FGTS com os depositantes, né, com os trabalhadores, o que melhorou o rendimento do FGTS, mas não de maneira nenhuma igualou, você segue perdendo dos juros da economia.
e especialmente em anos de juros altos, e muitas vezes perdendo a inflação também. E mais recentemente a gente teve essa mudança do saque aniversário, do mecanismo do saque aniversário em 2019, né? Então, ao longo do tempo vai mudando. A mudança mais recente que a gente teve foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que diante dessas distorções, né, da possibilidade que essa poupança forçada do trabalhador, na verdade, vá perdendo o poder de compra ao longo do tempo, o STF decidiu que o rendimento do FGTS tem que ser, no mínimo, o IPCA, a inflação do ano. Mas isso começa a valer só a partir de agora, olhando para frente. O que o Supremo determinou foi que o FGTS não pode mais ser corrigido abaixo da inflação. Isso significa que toda vez que essa soma da TR mais 3% não chegar ao patamar da inflação, o Conselho Curador do Fundo terá que definir uma forma de compensar essa diferença. A conta inclui a distribuição anual de lucros. A Caixa fez uma análise dos últimos 7 anos. Somente em 2021 o FGTS rendeu menos que a inflação. Por exemplo, um saldo de R$50 mil naquele ano recebeu quase R$3 mil em rendimentos. Mas se a decisão do STF estivesse em vigor, o valor chegaria a R$5 mil, R$2 mil a mais. Deve seguir sendo uma remuneração abaixo do juro que o trabalhador conseguiria se ele colocasse o dinheiro, por exemplo, na poupança ou em outras alternativas mais livres, como títulos do Tesouro ou CDB, mas pelo menos não vai mais perder da inflação, o que é algum consolo, vamos dizer. Pois é, e aí a gente vai para a nossa última pergunta, que tem exatamente a ver com isso. Por que a gente não consegue debater ou propor na prática uma mudança na correção do fundo que seja mais vantajosa para o dono do dinheiro, que é o trabalhador? Porque é muito tentador você ter um bolsão de financiamento de mais de R$500 bilhão, que é o dado dos depósitos do FGTS de 2022, que é o último que eu consegui encontrar. Bom, enfim, é uma fonte muito grande de dinheiro, a um custo muito baixo, e existe muita resistência a acabar com essa fonte de financiamento barato para setores que são considerados estratégicos, como, por exemplo, habitação e infraestrutura, né? Então, tem uma resistência dos grupos que representam esses setores e não parece ter muita mexida, muita intenção de mudar a regra do jogo, pelo menos, né, o que eu considero que seria o ideal, oferecer uma remuneração mais competitiva, se é que você não pode, das duas uma, né, melhor colocando. Eu acho que, olhando para frente, o que eu, como economista e como cidadã, gostaria de ver é que o FGTS ou liberasse mais possibilidades de saque, ou que, mantendo os saques restritos, levasse a remuneração a ser mais competitiva. Mas, de novo, isso passa pela força política dos trabalhadores versus a força política de quem hoje usa esses recursos que são financiamento barato para habitação e infraestrutura. Adriana, muito obrigada, ficou super explicado, ficou desenhadinho, deu para entender todos os detalhes do FGTS e bem-vindo ao assunto, até a próxima. Obrigada, Júlia, obrigada pessoal pelo convite, espero que a gente se veja mais vezes. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.